e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem-vindo, todos serão muito bem-vindos, tá? Mas quem não puder entrar nesse, entra no grupo de iniciantes. Vai ter trabalho para todo mundo estudar. Nas quartas-feiras nós temos as palestras públicas, como já se sabe, e a evangelização na parte da juventude, que hoje, por acaso, não teremos, que o nosso companheiro Hélio não está presente. Às quintas-feiras nós temos o estudo doutrinário presencial às 17h30, é aqui na casa, no outro salão. Quem quiser também divulgar ou participar será muito bem-vindo. O estudo à noite online do Livro dos Espíritos, do livro do Evangelho, às 19h30 e 20h15, né? 20h15, o Livro dos Espíritos. É um trabalhinho que a gente faz um casadinho, mas é muito interessante, porque a gente vai conhecendo cada vez mais um pouquinho. E toda vez que a gente lê o Evangelho ou lê o Livro do Espírito, a gente, né, descobre mais uma coisinha que a gente não tinha percebido no passado tão próximo. Então, venham estudar conosco, estudar faz bem. E aos sábados nós temos a evangelização infantil. Estamos precisando muito de mão de obra. Se você tem um tempinho, não precisa vir todo sábado, mas tem um tempinho lá vago, vem ajudar a botar um lanche para as crianças, vem ajudar a tomar conta de uma criança, levar ao banheiro, então lavar uma loucinha, será muito bem-vindo. E o trabalho parece simples, mas é extremamente importante, né? A gente dá caminho para as nossas crianças dentro de um direcionamento, é uma coisa muito bacana e importante para a gente fazer. Precisamos também de doações de leite, biscoito, enfim, coisas que criança gostem. Quem puder trazer alguma coisa também será muito bem-vindo. E nós vamos convidar... o Festival de Chocolate. O Léo está me olhando ali com um olhar fixo, eu tinha esquecido. Gente, olha só, sucesso total. Nós já fechamos um ônibus com 46 lugares e agora estamos completando o micro, né? Que eu acho que vai ser a maior excursão que a casa já fez, pelo menos na minha organização e de Helena é a maior. Então, a gente está saindo no dia 2, não é isso? Dia 2 de agosto, a gente vai sair aqui de São Pedro, o ônibus vai passando, pegando as pessoas e depois devolvendo todo mundo. A gente traz todo mundo de volta, tá? Direitinho. Não parece, mas somos quase profissionais já nesse segmento. Então, venham passear conosco, porque toda a renda, gente, não fica um tostão para a gente. Toda a renda é direcionada para as obras da casa. E são muitas que nós precisamos. Então, além de você passar um dia divertido, fazendo compras na Rua Tereza na parte da manhã, à tarde a gente vai para o Festival de Chocolate, você ainda vai estar colaborando indiretamente com as obras da casa. Eu vou chamar agora os nossos companheiros Ercílio para a prece e o Rodrigo para a leitura aqui, por gentileza.
modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, Efésios 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina obediente às regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentido, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quando antigamente. Através do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível, pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão a santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Viveis sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir. Pelos padrões do Evangelho, enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Irmãos, boa noite a todos. Vamos começar com os nossos pensamentos já elevados a Deus, agradecidos por esta oportunidade e dizendo que o céu está em festa. O nosso querido irmão Divaldo retornando à pátria espiritual e com certeza tanto que ele fez aqui na Terra, pelo Brasil e por tantas outras criaturas no planeta. Ele continuará a sua obra junto ao Cristo. E assim, nós rogamos a Deus por ele, pela nossa casa, por todos os nossos irmãos presentes e ausentes, que a harmonia e a paz se encontrem em nossos corações. E aos benfeitores espirituais que nos orientam, que nos dirigem, que eles possam estar conosco. E neste momento, que nós estamos aqui com os nossos pensamentos elevados, rogando pelo nosso irmão Divaldo, pedimos também por todos, por esta casa que nos acolhe, e que os benfeitores espirituais responsáveis por essa tarefa da noite de hoje possa envolver o nosso querido irmão que nos traz as reflexões da noite. Seja conosco, Senhor, agora e sempre.
gente vai chamar o nosso companheiro Jorge, do SEAC de Saquarema, mais uma vez aqui, nos agraciando com a presença, e lembrar que após a palestra do Jorge, não pode faltar o lanche fraterno, que é um caldinho de feijão com esse tempo que tem tudo a ver. Então não percam o caldinho de feijão, hein? Oi, boa noite a todos. Vou me posicionar aqui até no estúdio aqui, né? Em respeito a quem está nos assistindo aí pelo YouTube, pelas redes sociais. Tenham uma boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vão assistir posteriormente. Mas aqui estamos reunidos com esse grupo que está sempre prestigiando a casa, os trabalhadores, aqueles que aqui vêm assistir a esse ponto de luz aqui maravilhoso, né? Tá bom. É porque facilita na hora da gravação, falar no microfone, imaginei. Tá bom. Gente, o tema que eu vou trazer para vocês agora, como das outras vezes, eu sempre venho e faço a exposição de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa está sendo a minha quinta palestra aqui. Estou pela quinta vez, o capítulo 5 do Evangelho. Em número de páginas, ele só perde para o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo de preces. Mas aí não conta muito. Não que não seja importante o capítulo de preces, me entendam bem, no sentido daquelas máximas do Cristo abordado à luz da doutrina espírita. E esse capítulo é longo, procurei reduzir ele bastante. Como é uma exposição, estou fazendo uso dos recursos audiovisuais para apresentá-lo. É muito significativo o palestrante que chega, e ele aqui, com o magnetismo e a capacidade oratória do palestrante, ele vai... Alguns conseguem hipnotizar, emocionar a plateia. Eu, humildemente, estou aqui tentando fazer a exposição desse capítulo da melhor forma que eu encontrei. Embora a cada palestra, por incrível que pareça, a gente sempre vai modificando alguma coisa. Vamos ver se as modificações vão ficar boas. Então, nós estamos aqui vendo a apresentação, baseado na obra Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema difícil, maneira aí, que o cara está clicando lá. Eu não estou clicando aqui não, está passando ali, eu não estou clicando aqui não. É você que está clicando aí? Não? Mas eu não cliquei não, interessante, né? Então, esse é um tema muito difícil, porque vai falar de dor, vai falar de sofrimento. A gente pensa sempre assim, né? Vamos falar com alegria, né? Muitos temas, alegre, mas nem tudo é alegre. Tem coisas que realmente merecem, todo assunto espírita merece a nossa seriedade, mas quando a gente fala de temas que assim a gente sente pesado no coração, fica complicado. Nós vamos falar do Vasco da Gama, que, para quem é vascaíno sabe, o sofrimento, a dor que é, né? Depois eu peço até que os vascaínos se unam a mim nas preces em favor do Vasco, porque estamos precisando, está difícil, entendeu? Então, se a gente consegue sobreviver ao sofrimento, não perdendo a fé, não perdendo a esperança de que dias melhores virão, tudo mais que Deus botar na nossa vida é fraco, né? É galho fraco, a gente vai encarar de boa, né? Mas, brincadeiras à parte, o Evangelho, como sempre, eu começo fazendo a leitura
das parábolas, dos versículos do Evangelho, dos nossos queridos apóstolos, e depois vem com toda a explicação dos espíritas para o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso é em São Mateus. E em Lucas nós temos: bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Então, ao mesmo tempo que ele fala de um monte de situação de pobreza, dificuldade, infortúnios, né? Ao mesmo tempo, eles dizem que nós vamos ser consolados. Mas eles não botaram ninguém de fora, porque parece assim, bom, então a mensagem não é para mim, a mensagem com certeza não é para nenhum de vocês que está nessa situação, porque aqui a gente só está vendo a cara da riqueza, né? Aí ele coloca também: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Ou seja, ele já está amaldiçoando os bem-aventurados, os felizes da terra, né? Não deixou ninguém de fora, né? Tristeza pouca é bobagem, né? Mas o que ele quis dizer com isso? Aí a gente vai ter que começar a entender a justiça de Deus. Por que bem-aventurados os aflitos, porque vão ser consolados, e por que quem hoje já está se achando de bem com Deus, porque foi abençoado com uma vida farta, saudável, sem nenhum infortúnio, nem sempre isso é motivo de felicidade. Isso tudo está contido no Evangelho, nesse capítulo. É interessante também que a gente fala muito que a doutrina é consoladora, e de fato é o consolador prometido, mas talvez o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo seja o que dê mais sentido a gente dizer que a doutrina é consoladora. Aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, o que nos diz os Espíritos, né? Nada vos toca, porque recebeste na terra o vosso salário. Vocês vão observar que esse capítulo aqui, ele que na verdade ele vai falar da pessoa que vivia abastada, em bonança. O mal rico já é um adjetivo colocado por nós. Jesus não disse o mal rico. O Jesus disse: havia um rico que vivia na opulência, e havia Lázaro. Aí tem a história. Então, ele vai mostrar numa vida futura, quando os dois desencarnam, que aquele que vivia na miséria depois foi consolado no seio de Abraão. E o rico vai para o ranger de dentes, onde há sofrimento e ranger de dentes. E aí tem toda uma parábola, toda a explicação sobre isso, né? Aí a gente continua. Aí a gente começa a entender aqui o seguinte. A gente já entendeu que quando Jesus está falando bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, já está imaginando uma vida futura. Serve de consolo para a gente ter paciência, tudo bem. Mas por que sofrer? Para se ter mais mérito? Mas qual o sentido? Por que alguns tão bem de vida e outros não? Outros já nascem sofrendo, já vêm ao mundo só para encontrar dificuldade.
E o pior, ainda tem aqueles que são bons, sofrem convivendo com os caras que não prestam, só fazem maldade e aparentemente estão tendo uma vida feliz, coisa que o bom, às vezes, considera-se infeliz, não se considera abençoado, porque não tem aquilo que às vezes o outro tem, principalmente a questão material. Então, isso nós temos que entender que é tudo uma ilusão, que todo esse mal, ele é passageiro, assim como toda fortuna, às vezes, a pessoa ela só está contraindo débitos, principalmente quando você vai estudar lá quando você vai ver o Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, em que a pessoa faz mau uso da riqueza, ela está contraindo dívidas. Então, nesse sentido, a gente vai ver o quê? Entre vícios e virtudes, meu pretexto é ser feliz. Aquilo que o cara fala, ele não tendo uma compreensão da vida futura, ele não estudando o capítulo 3 do Evangelho, meu reino não é deste mundo, é o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Ele vai fazer o quê? Só vai querer viver para os seus bens, para o seu gozo, para a sua felicidade. Ah, você é temente a Deus? Tudo bem, bom para você. Então a pessoa ela não está preocupada com os vícios, com as vicissitudes dela. Ela quer ser feliz. Cadê a reflexão? Cadê o pensar no futuro? Cadê a consequência dos seus atos? E vivendo dessa forma, vivendo sem essa reflexão, o que vai começar a acontecer com ela? Ela vai começar a entender que as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justo há de ser a causa. Ela vai começar a entender que se ela sofre é porque ela merece, é porque ela fez por merecer, porque Deus não está lá jogando dadinho com a sua sorte. Vamos tirar para o ímpar para saber quem vai ser feliz e quem vai ser infeliz. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Porque se ele lá, entre vícios e virtudes, não pensa na vida futura, se ele não está refletindo sobre as suas atitudes e as consequências que isso poderá ter, se ele só está pensando na vida presente, então ele não vai pensar nas consequências do sofrimento. Mas quem causa o sofrimento? O outro? Não, é ele mesmo. É ele mesmo não observando. Foi? Ó, aqui, deixa eu botar aqui assim. Espera aí. Tá. Então ele começa a aparecer aqui aquelas mazelas morais dele, aquilo para quem ele não vai prestar atenção, aquilo para o qual ele vai começar a dar importância às ações nocivas, entre outras. Essas são só algumas. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Então a gente fala assim, mas isso aí é uma faltazinha, não foi educado, ou ele foi impaciente no trânsito. Pois é, mas Deus está vendo. Porque quando a gente começa a falar em faltas, a lei humana, ela também penaliza as nossas condutas, vamos usar a palavra erradas, né?
os nossos delitos, eles também são passíveis. Mas a lei humana ela não atinge a todos os delitos praticados pelo homem. Ela vê, muitas das vezes, aquilo que pode atingir a sociedade num mal maior. Mas Deus não. Deus está preocupado com a nossa melhoria, com a nossa evolução espiritual, cada um de nós. Então não há nenhuma falta, por menor que seja, que ela não vai ser corrigida. E como nós não temos ainda a maturidade, a grandeza espiritual de agirmos da forma correta, porque isso é o certo, não. Nós, às vezes, até de forma inconsciente, e quando a gente fala inconsciente, é aquela consciência do certo e do errado que Deus colocou para nós como uma ferramenta para o nosso desenvolvimento espiritual, de optarmos o nosso livre-arbítrio, de escolhermos se a gente quer ou não ser feliz. Então, a gente deixa de fazer o mal, não é porque nós somos evoluídos. Nós deixamos de fazer o mal porque nós temos medo do que pode acontecer com a gente. É a consequência das nossas faltas que nós sabemos que vamos pagar. Então, pela dor, a dor é um mecanismo de educação. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Porque aí a gente pensa assim, poxa, tá, eu estou tendo essa consciência, mas, como diz Paulo, né, o bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aí ele fala, se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Todo mundo já deve ter ouvido isso ou pensado dessa forma. A nós espíritas, é lícito pensarmos dessa forma? Às vezes a gente tem assim um dia, hoje eu não fiz nada de bom, hoje foi um dia improdutivo. Tudo bem, nós até precisamos às vezes ter um dia de repouso, de tranquilidade, de refazimento. Isso existe até na vida espiritual, por que não vai existir na vida carnal? Mas nós estamos falando aqui da pessoa jogar fora a sua vida, tendo a oportunidade de fazer o bem, e ele ser um espírito endurecido, em que ainda continua só fazendo o mal, parece que não aprende com os erros dele, tem gente que não aprende mesmo, mas um dia todos nós seremos anjos. Então, para nós espíritas, essas expressões, elas já não existem mais. Você já entendeu que temos uma vida futura, nós já entendemos que o sofrimento ele tem uma causa, que essa causa vai gerar um efeito, que Deus não vai permitir nada injusto, nada ao acaso, tudo tem uma razão de ser. Então, ide e recomeçai a tarefa. Diariamente nós temos a oportunidade de recomeçarmos, e não precisa ser na próxima vida. Independente da idade, pode ser a qualquer momento, nós podemos estar recomeçando, podemos estar reparando nossos erros. Todo efeito tem uma causa. Já expliquei, se todo efeito tem uma causa, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito na outra. Então, quando a gente estava aqui explicando os slides anteriores, nós estávamos falando de causas atuais da aflição.
daquelas causas que nós demos motivo pela nossa invigilância, pela nossa conduta, pelas nossas decisões, pelo nosso livre-arbítrio de decidirmos algo contrário à lei de Deus, algo que já vai contrário à lei dos próprios homens. Mas aqui nós já estamos falando de causas, já estamos entrando em causas de outras vidas. Pô, mas o que será que eu tenha feito na outra vida? Os mesmos erros dessa. A gente só estava numa outra existência. Talvez lá atrás a gente tenha cometido crimes que não cometemos nessa. Ou nessa vida nós vamos cometer crimes que, esse é o ideal, numa próxima encarnação, a gente se arrependa, não só não cometa, como a gente ainda vai tentar reparar o seu erro. Então, tem muitas coisas que eu já fiz nessa vida que eu me arrependo pra caramba. E eu deveria pedir a Deus que Ele me botasse à prova para eu ver se eu já não iria mais cometer os mesmos erros. Não sei se estou preparado para isso. Eu não sei se com todo o meu conhecimento, se com toda a minha conhecimento da doutrina, eu não seria capaz de cometer os mesmos erros. Eu espero que não, né? Mas se Deus me colocar nessa vida ou na próxima para eu passar por essa prova, eu peço então a Ele, através da oração, através da prece, através dos bons espíritos e da própria experiência que a gente adquire, o nosso aprendizado, que eu consiga provar para Ele que eu melhorei. Porque ninguém vai ascender espiritualmente, ninguém vai deixar de viver no mundo de expiação e prova para ir para um mundo regenerado, um mundo feliz, se ele ainda tem débitos a pagar. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Então vocês vão entender por que às vezes o bom está ao lado do mal. Por que alguns já nascem na felicidade e outros não? E por que tem pessoas que já são boas? É porque talvez no passado elas não tenham sido tão boas, mas elas tenham aprendido com os erros dela, e outros ainda não tenham absorvido a lição e continuem cometendo seus erros. Esse aí trabalhou com Chico Xavier durante muitos anos, e nada melhor do que a gente pegar uma explicação dada pelo próprio Chico para entendermos esse mecanismo da justiça de Deus e da misericórdia de Deus. Por que Jesus falou assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Por que ele não falou assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua misericórdia? Por que ele mandou buscar exatamente a justiça? Ele disse assim, porque a justiça está acima da misericórdia. Eu falei, Chico, eu não consigo entender isso, facilita, vai. Já tinha passado alguns anos, eu já me considerava mais íntimo, né? Ele disse, quando nós reencarnamos, prometendo fazer tanta coisa, a gente vem para a Terra e não consegue fazer nada, nós voltamos para lá, e os benfeitores espirituais que planejaram a nossa reencarnação, que endossaram a nossa reencarnação, nos tratam com muita misericórdia, com muita bondade. Não há ninguém nos acusando nas colônias espirituais, não. Mas parece que quanto mais bondade e misericórdia eles usam para conosco, mais envergonhados nós ficamos. Aí nós enchemos de coragem e pedimos a nova reencarnação. De maneira que sem justiça não teremos paz. Ninguém tem paz com contas a pagar. Chico
qual que é a virtude mais difícil de ser adquirida? A paciência ou a humildade? Uma não vem sem a outra, mas a mais difícil é uma terceira, a abnegação. A abnegação não pode ser ensinada, ela deve ser vivida no silêncio com Deus. Temos que compreender que nós não somos dono de nada. Você já leu aquela epístola de Paulo a Timóteo? Lá ele fala assim: nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Desprender-se das posses, das pessoas, eis o caminho. Uma das nossas maiores dificuldades aqui na Terra é entender a vontade de Deus a nosso respeito. Que um dos maiores exemplos que nós temos na história da humanidade foi o de Paulo de Tarso ainda, Saulo, quando o Cristo lhe aparece em pleno sol do meio-dia. Ele caiu do animal, ele estava de joelhos, ele não tinha se levantado ainda, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Ali deixou de existir Saulo de Tarso para nascer o grande apóstolo Paulo de Tarso. Quem de nós, diz ele, que antes de nos levantarmos de manhã, dizemos assim: Senhor, que queres que eu faça hoje? Aí eu perguntei: Chico, por que tanta dificuldade no casamento? Por que tanta dificuldade na vida em família? Ele me disse: porque nós amamos muito pouco. Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que um corpo, uma família, um plano reencarnatório dá muito trabalho, leva muito tempo. Nós não podemos ir desistindo muito facilmente dos nossos compromissos. A desistência do dever gera um complexo de culpa muito grande. O espírito de Emmanuel diz que alguns centímetros de remorso pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifícios. Você botou o vídeo todo? Jesus certa vez nos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga. Ele baixou o vídeo, que teve um probleminha na hora de rodar. O vídeo mesmo é só aquela partezinha inicial, falando da misericórdia e da justiça. Aí eu estou esperando o vídeo acabar, o vídeo está continuando, mas é porque ele fica falando ensinamentos dados por Chico Xavier. Em tudo que ele falar aqui, dá vontade da gente... Deixa eu puxar uma cadeira aqui, vamos ficar assistindo o vídeo. Mas o importante aqui, eu trouxe esse ensinamento dele, da questão da misericórdia e da justiça, e o Chico botava a justiça como acima da misericórdia. Por quê? Porque como a dor é um mecanismo de sofrimento, mas a gente vê sempre na figura de Deus, e não é diferente, é lógico que não é diferente, ele é perfeito em tudo, em bondade, misericórdia, em amor, né? Como é que ele vai permitir que alguém sofra? Não, ele deixa a pessoa sofrer, porque é uma forma da pessoa entender que aquilo que ela fez não é um comportamento correto, não é um comportamento desejável. Então, ela tendo essa correção pela dor, infelizmente, não vai pelo amor, mas vai pela dor, ela vai aprender, porque senão ela não tem por que mudar o comportamento dela. Imagina você ter uma criança em que ela pega um copo, pum, quebra no chão. Ei, que legal, quebrou o copo no chão. A criança vai achar que aquilo é normal e vai quebrar o copo no chão. Vamos supor que ela quebrasse um copo no chão, você chega e chama atenção, repreende, ela continua. Você vai ter alguma atitude para que ela entenda que ela não pode mais quebrar o copo. Porque nós não estamos aqui pensando naquele espírito superior que já aprendeu que não tem que quebrar o copo. Não, nós somos inferiores lidando com inferiores. Mas o adulto tem a sua responsabilidade de, inclusive, educar os mais jovens.
para depois não reclamar. Porque muitas das vezes o infortúnio dele é um infortúnio porque ele foi omisso até nas atitudes dele. Então, quando a gente fala o mecanismo da dor, do sofrimento, como uma forma de expiarmos e avançarmos espiritualmente, é para nós entendermos tudo aquilo que convém e não convém fazermos, até o dia em que nós não vamos mais precisar sofrer, porque nós não vamos mais errar, e nós não errando, não vamos sofrer. E aí passa a ser o quê? Um ciclo benéfico, né? Virtuoso e não vicioso. Sofremos porque erramos, e aí, consequentemente. Então, tem que ter uma interrupção. A gente aqui, tendo a doutrina espírita a nosso favor, olha o quanto a gente já ganha. Porque você aprendeu com Jesus que se você sofrer, depois vai ser consolado. Isso qualquer religião pode nos ensinar. Não, ó, você está sofrendo, mas vai ter a compensação. Mas a gente que está aqui encarnado, né? Mas que compensação? Mas por que eu tenho que sofrer? Por que eu estou sofrendo? Por que fulano não está sofrendo? Então, isso tudo, nós temos a compreensão através do Espiritismo. E esse capítulo explica muito bem, e aqui já foi abordado algumas questões. Pode tirar aí o... Tá. Aí a gente parte para o esquecimento do passado. Bom, já tive todo esse entendimento. Então, a gente já viu que a gente sofre por questões da vida contemporânea, nossa vida atual, e se não foi praticado nessa vida, foi praticada em outra vida, porque eu não dei motivo nenhum para sofrer nesta vida, e mesmo assim tem gente que já nasce cheio de problemas, por causa da lei de causa e efeito. Qual é o aproveitamento que eu vou tirar se eu não me lembro de nada da minha experiência anterior? A gente não está acabando de dizer que a gente tem as experiências? Não, mas eu não me lembro do que eu já sofri para eu saber se eu vou ou não, para eu não ter essa atitude. Deus sabe o que faz. Simples assim. Se você confia em Deus, na sua misericórdia, na sua justiça, na sua bondade, ainda que você não saiba os motivos, confie em Deus. Pô, legal, mas isso aí, volto a dizer, qualquer religião fala. E não precisaria mais nada. Era só a gente ter aquele sentimento nato de que Deus existe e vamos acreditar. Muitas das vezes, quando a gente começa a duvidar da existência dele, da vida futura, dessa vida espiritual diferente da Terra, é virtuosa ou não é? Será que é? Aí, quando a gente começa a se apegar ao materialismo, aí sim, a gente às vezes começa a enveredar de novo por aqueles sentimentos de orgulho, impaciência, má educação, porque você não está refletindo sobre as suas atitudes, o seu comportamento. As consequências do esquecimento, humilhação ou orgulho influindo no livre-arbítrio, inevitável perturbação nas relações sociais. Então, frequentemente, nós nascemos com as pessoas que já vivemos. Então, se a gente sabe que errou ou acertou e lembrar disso, pode ter certeza que vai influenciar. E a gente está tendo a oportunidade de recomeçarmos, mas inconscientemente nós já temos aquilo que Deus podia nos dar. Ele nos deu a voz da consciência e as tendências instintivas. Então, quando você faz boas ações, é porque aquele espírito já evoluiu um pouco mais. E se você não faz, você tem que entender aquilo que você precisa melhorar em você, como uma forma de não sofrer as consequências de erros que você continua insistindo nessa vida ou em vidas passadas e você não aprendeu nada com isso.
Aqui é só um detalhe, que o esquecimento do passado, ele também não poderia deixar de ser, está lá no Livro dos Espíritos, e também está em Obras Póstumas. Evidentemente que esse tema também existe em outros livros, botei só a título aqui de informação para quem, principalmente quem não é espírita, ou quando a gente só ficar registrado ali, até para quem já é, eu tenho que me aprofundar mais do porquê do esquecimento do passado. A resignação. Para a gente usarmos, entendermos bem o sentido da resignação, se fala tanto, né? Temos que ser resignados, temos que nos resignar, que vem do latim cancelar, desistir. Não é a gente desistir da vida, não é desistir da luta. Isso é o termo original. Mas no dicionário nós temos demissão voluntária de um cargo, submissão à vontade de alguém ou ao destino. Parou? Submissão à vontade de alguém ao destino, submissão à vontade dos outros, aceitação pacífica de uma determinada situação. Bom, vamos aqui eliminar a demissão de um cargo. Não vai ser objeto do nosso termo. Dicionário não é isso que a gente quer entender. Submissão à vontade dos outros. Não, eu não sou pau-mandado, eu não estou aqui para fazer a vontade dos outros. Eu tenho que ver o que é interessante para mim. Beleza. No dicionário, tem mais 27 sinônimos para a palavra resignação. Entre elas, subalternidade, obediência, docilidade, paciência. Nos atributos da caridade, eles não dizem que a gente tem que ter benevolência, que a gente tem que ter paciência? Não é isso? Então, vocês podem observar que todo ensinamento, seja aqui ou seja lá na frente, ele vai estar sempre cruzando informações. Então, quando a gente fala resignação, não é você se resignar sendo submisso de uma forma humilhante. Não, é você com coração aceitar a situação que você está vivendo, não se revoltar com Deus. Então, se a gente der ação, a submissão ao destino e a aceitação pacífica, isso é positivo. Senão, não adianta nada, você vai ter que recomeçar. É como se fosse uma vida perdida. Ide e refaça a sua vida. Motivos da resignação. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento no futuro. Algo que devemos ter merecido. Bota sempre isso na sua cabeça que ajuda. Se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. Então essas lições, elas estão contidas no Evangelho, mas nós temos que interiorizar isso. Nós temos que despertar a nossa consciência e não apenas dizer, está escrito. É que nem o médico, não fuma não que faz mal à saúde, e o médico está fumando. Então, ele aprendeu alguma coisa, mas ele estudou. Então, não basta a gente estudar o conteúdo do Evangelho, nós temos que vivenciá-lo. Temos um outro exemplo. Ele não estava falando há pouco que você pode se revoltar com Deus e perder toda a sua atitude. Nós temos duas atitudes aqui. Nós temos o Cristo, que por livre e espontânea vontade passou pelo sofrimento, pela crucificação, como um marco na humanidade, algo que emblemático para nos fazer, para a sua palavra ser melhor divulgada. Temos vamos dizer assim, o bandido bom e o bandido mau. O bom é aquele que reconheceu que Jesus era inocente, não merecia estar sofrendo, se arrepende e pede a misericórdia, se entrega à justiça de Deus
para que ele tenha uma chance. E o outro estava revoltado. O outro estava ali, pô, não é possível. Se esse cara aqui tinha condições de se libertar, por que ele não se liberta? Por que ele está tão resignado, tão submisso à sua execução da sua pena? Se revolta, faz alguma coisa. Então, é aquele que não entendeu a fé, a confiança, a vida futura. Eles não tinham esse entendimento naquela época. Hoje nós temos. Mas isso é só um exemplo de que a mesma situação você pode ter duas atitudes diferentes. Porque, com certeza, Deus vai socorrer aquele que tem coragem e pede para fazer por onde. Aí a gente fala, mas eu sou bonzinho, eu sou resignado, eu estou disposto a aceitar o sofrimento. Pode ser, mas sentimentos como inveja, ciúme, ambição, eles já são contrários à resignação. Por quê? Porque eles não estão aceitando a sua situação, eles estão invejando, eles estão, não é uma ambição positiva do tipo, vou levar para o homem para frente, não. É aquela ambição do tipo, por que ele tem e eu não tenho? Ou então eu vou fazer de tudo para ter o que ele tem, ou vou roubar dele, ou eu vou cometer crimes porque eu quero que as pessoas me admirem. Então, esses sentimentos, com certeza, são sentimentos negativos. Aí nós vamos ter como consequências, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Se a pessoa tem todo esse entendimento de que o sofrimento faz parte, isso vai trazer para ela uma calma. A calma e a resignação, ao considerar a vida terrestre da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, esse capítulo, ele também é muito útil no tratamento com as pessoas depressivas, no atendimento fraterno. A pessoa às vezes assim, estou pensando em me matar. Aí você, calma, filho, calma, porque a vida continua. E tudo aquilo que você acha que vai conseguir interromper, tudo aquilo que você acha que vai conseguir com o suicídio, vai ser justamente o contrário. Não porque vai ter alguém te julgando do lado de lá, mas é lei de causa e efeito. A pessoa, ela vai estar infringindo uma lei e a partir daí ela vai estar contraindo uma dívida que vai ter que ser quitada. O homem tem que ter coragem de suportar os seus problemas. E se não acredita na vida futura, mais uma vez eu volto a dizer, para quem estuda o Espiritismo, essa justificativa da pessoa não acreditar em nada, se apegar ao materialismo, ter as atitudes achando que não vai dar em nada, não justifica. Por isso que a gente estava conversando há pouco que o Espiritismo, ele não é para quem quer, ele é para quem aguenta, para quem pode. Estávamos ali tomando cafezinho antes da palestra e o pessoal estava falando sobre isso. Você aqui, você não vai cometer todos os pecados do mundo e na hora do desencarne, eu me arrependo. Tudo bem, a gente viu há pouco o exemplo lá do cara da cruz que se arrependeu e Jesus prometeu, você vai estar comigo. Mas vai estar comigo porque a partir do momento que a pessoa se arrepende, ela já está no caminho para reparar os seus erros. Mas ela não vai estar livre de responder, de ter que reparar os seus erros. Então, aqui nós sabemos que não precisamos desencarnar para aprendermos o que já estamos aprendendo agora. Com o Espiritismo tornado impossível essa mudança. A vida nossa já muda. A gente já passa a ter uma compreensão do ponto de vista da vida espiritual, sabendo que essa vida carnal é uma vida passageira, em que tudo passa. Chico sofria. Chico pediu a Emmanuel para interceder a favor dele com Maria. E Maria respondeu, isso passa, Chico.
Chico sofreu. Chico tinha problemas de saúde. E olha o homem que ele era. Bem-aventurados os aflitos. Aqui é interessante que o Kardec, ele, como sempre, em todos os capítulos, ele faz um versículo do Evangelho, aí ele vai abordar todas as causas ou consequências, entendimento, à luz da doutrina espírita, à luz da justiça da reencarnação, da causa e efeito, do porquê nós sofremos. Outros que não sofrem é uma ilusão, porque eles talvez estejam contraindo débitos, ou eles estão perdendo a oportunidade de repararem erros. Não porque não sofrem, mas porque talvez eles estejam perdendo a oportunidade de, com saúde, com prosperidade, fazerem um bem maior do que outros que talvez quisessem fazer, não têm condições de fazer, mas a cada um segundo a justiça de Deus. E essa justiça, ela é distributiva. Então, se você foi, por exemplo, a gente fala, né? Ah, o cara era um senhor de escravos. Ele, numa outra vida, podia voltar escravo. Ah, o cara cegou muita gente por maldade. Numa outra vida, ele pode voltar cego. Isso em si é a justiça de Deus. E a pessoa que interior não se revolta com essa condição. Eu tenho, por exemplo, conhecidos, amigos, que a pessoa era um jovem, atleta e tal, foi vítima de uma tentativa de latrocínio, tentaram roubar ela nem percebeu que estava sendo roubado, desviou, o cara tirou e deixou ela paralítica. É uma pessoa de bem com a vida. Por quê? Porque ela já tinha um entendimento espiritual que provavelmente ela ia passar por essa expiação, e toda expiação é uma prova. Nem toda prova é uma expiação, mas a expiação é uma prova. E todas essas explicações, quando não estão perfeitamente claras, embora no meu entender estejam, no texto de Kardec, ele não deixa de mencionar muita das psicografias, das psicofonias, das comunicações que os espíritos trouxeram, que o embasaram para escrever a primeira parte. Do que eu estou falando? A instrução dos espíritos, se Kardec resumiu em 6 itens, na instrução dos espíritos ele botou 13 itens. E normalmente ele coloca ao final de cada capítulo 1 ou 2 passagenzinhas. E aí ele vai. Aí o cara fala assim: bom, Jorge, você já está uns 35 minutos que eu estou falando? Por aí? Eu estou olhando. É que eu não olhei quando eu comecei a falar, mas uns 35, 40 minutos que eu estou falando? Não, eu não comecei a falar 8 horas da noite, não. Eu olhei para o relógio. Tá. Eu acho que eu comecei a falar, devia ser umas 8h05. Quebra meu galho aí. É até as 21h, né? Tá. Então nós vamos respeitar isso, procurando não correr com a palestra, mas procurando seu objetivo seguinte. Como é a exposição do capítulo, às vezes o que não é falado na primeira parte pode ficar entendido na segunda. Então, esses minutinhos que faltam até as 21h, eu vou passar os slides, que acredito que o objetivo tenha sido alcançado, né? Bom, bem-aventurado aqueles que têm condições de provar a sua fé, a sua firmeza e a sua perseverança, e a sua submissão à vontade de Deus, porque quando ele houver conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero, ele com certeza já vai estar dando um salto evolutivo. E a prece, ele é um apoio para a alma, mas não basta você rezar. Você tem que dar o exemplo, você tem que vivenciar aquilo, né? Ah, Jesus, me livra do mal. Tá, mas o que você está fazendo para se livrar desse mal? O mal e o remédio.
Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Não se esqueçam que nós ainda estamos vivendo num mundo de expiação e prova. Então, ele não proclamou que haveria prantos e ranger de dentes? Ele não falou, né, que você só vai dar valor a ele se ele tiver te curado, viver uma vida de beatitude, de liberdade? Como desencarnado, quando pairavas no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante fortes. Às vezes você está passando por um tormento que você mesmo escolheu no plano espiritual, porque o espírito endurecido, ele ainda pode ser constrangido, mas o espírito que já está arrependido, ele, por livre-arbítrio, voluntariamente, ele fala, deixa eu passar por isso, que é isso que eu preciso para a minha evolução, né? Então, por que agora murmurar? A fé é o remédio seguro do sofrimento. Isso é um entendimento do que é ter fé. A felicidade não é deste mundo. Então, a diferença de felicidade versus alegria é, enquanto a alegria é um sentimento momentâneo, e essa alegria momentânea pode ser até a prática de um vício, a felicidade já é você cultuar valores morais do coração, do espírito, é você ser feliz pela felicidade dos outros, você se condoer com o sofrimento do próximo. Então, é uma coisa mais íntima e não efêmera. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É um tema muito delicado, mas Deus não é justo. Então, às vezes, você pensa assim, pô, levou uma pessoa tão jovem, era uma criança, era um recém-nascido, por que isso aconteceu? Porque, às vezes, ele precisava passar, o espírito, através do perispírito, precisava passar por aquela experiência reencarnatória, porque, às vezes, os pais, os avós, os tios, ou seja lá quem for, precisava passar por aquela dor, seja de uma criança, ou seja de um ente já na fase adulta, mas nada é injusto. A espiritualidade, ela nos ensina que às vezes é preferível a pessoa desencarnar aos 20 anos, mas desencarnar bem, do que ela viver e contrair muitos débitos. Não é por causa disso que a gente vai querer que a pessoa desencarne, né? A gente só está falando da relação causa e efeito, de não pensarmos apenas na existência material e carnal, mas sim no ponto de vista espiritual. Então, a gente não pode avaliar a justiça divina pela nossa, porque Deus não está aqui de capricho com a gente. Isso representa o quê? Se você tivesse entendimento, se você estiver inconformado, carência de fé e vê na morte uma separação eterna, porque a gente não se separa dos nossos entes queridos, nós vamos estar sempre com eles. E se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque às vezes a pessoa de bem já cumpriu a sua tarefa e Deus achou por bem levar ela para perto dele. E, no entanto, a pessoa que ainda está errando tem que continuar, porque Deus trata todo mundo com justiça e igualdade, Ele quer a nossa evolução. Então, talvez o outro tenha que permanecer para viver um pouco mais e ver se aprende. Tormentos voluntários. Procura a felicidade nos gozos materiais e não espirituais. A inveja e ciúme, ela vai te trazer esse infortúnio. Pensa na pessoa que já é abastada, tem poder, tem dinheiro, mas não é suficiente, ela quer mais, ela quer mais. Aí, quando ela é presa, quando ela é condenada, quando ela tem que indenizar ou reparar pelos seus crimes, o único arrependimento dela é ter sido descoberto, é ter sido pego. Ou seja, ela não aprendeu nada, ela não está arrependida, ela não falou assim, eu errei, eu sinto muito. Não, ela está arrependida de ter sido descoberta. Onde é que eu dei mole? Onde é que eu vacilei para me terem pego? Então, a pessoa está trazendo para si própria os tormentos, a desgraça real. A verdadeira desgraça não são os infortúnios, miséria, fome, doença, morte inesperada, próprios de um mundo de expiação e prova, mas os atos inconsequentes que realizamos em alegrias efêmeras, vaidade, prazer, fama, sem pensarmos nas consequências funestas de nossas ações. E a melancolia, tirando o aspecto que o espírito está inconformado com
o sofrimento de estar na carne, aquilo que ela vai ter que sofrer quando ela podia estar em outra situação. A melancolia eu coloquei aqui até no sentido de atendimento fraterno, de a gente entender, termos mais empatia pelo próximo, porque a melancolia ela é muito mais grave do que um sentimento de tristeza passageira. Ela é uma depressão em estágio avançado. Aí trata-se de um transtorno de humor que afeta os planos, a produtividade, o humor e os relacionamentos interpessoais da pessoa. Então, vocês podem ver como o Evangelho, ele cuida não só da parte espiritual, mas a parte espiritual também faz parte lidarmos com o próximo. O nosso convívio social, ele é necessário para a nossa evolução. Se a gente se insular, se a gente se isolar, é para evitar o mal. Mas você não está botando em prova os desafios, você não está dando, você está recusando, vamos dizer assim, as oportunidades que Deus daria para você provar a Ele que você é um ser melhor. Você está se isolando. Então, sabeis porque às vezes uma vaga tristeza vos faz vida? É justamente isso. Porque às vezes o espírito está inconformado com a vida que está levando. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis, pois que necessita de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Tem gente que se flagela achando que com isso vai estar agradando a Deus. O espírita, ele já tem um outro entendimento. O nosso corpo é sagrado, é um santuário que nós temos que respeitar e cuidar muito bem dele. Dever-se-á por termos provas do próximo? Aí fica assim, não digais, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Não, o cara está sofrendo, não, se ele está sofrendo é porque ele merece, não se mete nisso, isso aí é ele com Deus. Não, gente, Deus, ele bota a prova lá, o castigo para o outro, mas ele também bota para a gente a misericórdia. Não vamos só pensar na justiça não, vamos também pensar na misericórdia. Então, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance de suavizar o sofrimento do meu irmão, ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Jamais, tá? Deus é que sabe o momento certo do nosso desenlace, não é a gente que temos que encurtar ou achar que temos o direito de interromper o sofrimento do outro. Está na mão de Deus. Qual o mérito em se sacrificar? Eu vou lá me sacrificar. Se a intenção da pessoa não for querer acabar com a vida dela, legal. Pensa num guarda-vida. O guarda-vida está lá no mar. Ele está ali pensando em se matar? Não. Mas ele bota a vida dele em risco para ir lá no mar salvar alguém que, de forma inconsequente, a pessoa não foi lá para se matar, ela se distraiu, se deixou levar pela onda, pela correnteza, e aí o guarda-vida vai arriscar a sua vida para salvá-la. Aí tem mérito. Agora, não, eu vou lá já querendo pôr fim à minha vida. Aí está desperdiçando tudo, tá? Proveito dos sofrimentos para outrem. Os sacrifícios e as privações materiais em benefício de outro. É quando você se priva do seu conforto, do seu bem-estar, da sua zona de conforto. Não, eu vou querer amparar o próximo. Mas só com recursos materiais? Não, com recurso moral também. Dando ali o ombro para a pessoa poder chorar, procurando aconselhar, sustentar na fraqueza. Contribuem como exemplos de fé que pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Olha quantas vezes a palavra resignação é usada. Então, senhores, depois disso tudo, só tenho que dizer obrigado, né? Valeu. Posso ficar? Tá.
Ó, em minha defesa, é o maior capítulo do Evangelho. Resumir isso tudo, vocês podem não acreditar, mas todas as vezes que eu vou fazer um capítulo, eu leio, vejo vídeo, escuto o áudio. Eu venho no carro para cá escutando o áudio do capítulo. Eu também faço isso. Então, a gente perdoou, não perdoa e até agradece. Vê que coisa boa, a gente aproveita e agradece. A gente terminando agora essa primeira parte do trabalho e vamos entrar no trabalho de passe, tá? Então, vamos pedir ao nosso irmão Jorge para fazer a nossa prece, enquanto a gente vai se preparando para a segunda parte. Muito obrigada. Vamos acalmar a nossa mente. Depois de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, apreciando os seus ensinamentos, trazidos a nós pelo Mestre Kardec e por todos os bons espíritos, explicando as suas bem-aventuranças, que o Sermão do Monte seja agora mais do que nunca compreendidos por nós, que todos nós, nos nossos momentos de angústia, sofrimento, melancolia, tristeza, raiva, que a gente entenda aquilo que precisamos trabalhar em nós e que a prece, a fé, firme, confiante em Deus, que possa nos trazer a simpatia dos bons espíritos, dos nossos guias, do nosso anjo da guarda, de Maria, que os nossos mentores e o maior deles, Jesus, possa, com a sua misericórdia, nos consolar e nos dar força para resistirmos a todo mal, a superarmos todos os tormentos, todas as dificuldades, que a gente passa a estar em sintonia para termos aquele segundo antes de uma ação equivocada, antes de cometermos um desatino, que a gente pense no amor do Mestre Jesus, no amor de Deus, dando valor à vida, à sua experiência. Que a todos os amigos aqui, encarnados e desencarnados, sejam beneficiados pelas ações fluídicas que os nossos irmãos do plano espiritual, em concurso com os irmãos aqui do passe, possa nos trazer os bons fluidos, a energia, para restabelecermos ou mantermos a saúde e o equilíbrio emocional para a nossa felicidade e estarmos em condições de colaborarmos com Cristo na sua obra aqui na Terra e pelo nosso aperfeiçoamento. Que assim seja, graças a Deus.